Quantas vezes, em manifestações antidemocráticas, inclusive, né, lá em Brasília, o presidente, no domingo, rasgava a Constituição. E na segunda-feira, ele arrumava ali um esparadrapo para colar novamente a Constituição e passava a defender os dispositivos constitucionais. Então, eu estava imaginando esse recuo. O calor da concentração popular no dia 7 de setembro certamente estimula a roubos, né? E o presidente é dado mesmo a bravatas, não é? As bravatas que ele produz, nem sempre nelas acredita. Mas é preciso considerar que há seguidores que acreditam. E, obviamente, isso provoca uma turbulência, como provocou ainda hoje as estradas, muitas estradas ainda estão interrompidas por caminhoneiros que acreditam que será possível fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que esse não é o papel de um presidente da República, né? Que tem que ter muita responsabilidade e que tem que encarar a liturgia do cargo. E especialmente num regime presidencialista de muito poder como o nosso. O presidente da República realmente tem muito poder nesse sistema. É preciso assumir a responsabilidade do tamanho que ela tem diante da sociedade. Nós temos que respeitar as pessoas. E, obviamente, criar fatos, cortina de fumaça, encenar alguns episódios, transferir responsabilidades, desviar o foco, inclusive com teses antidemocráticas, fica muito mal para o presidente da República. É claro que o recuo deve ser elogiado. Esse recuo tem que ser elogiado. Afinal, nós não podemos colocar o país diante de uma convulsão social, um estado de beligerância permanente, não é? Esse confronto odiento até entre uns e outros. Nessa polarização que só faz mal ao país, essa dicotomia, extrema esquerda de um lado, extrema direita do outro. E, obviamente, os meios justificando os fins. A conspiração que se idealiza, né, existir sem que exista, mas como pretexto para manutenção de popularidade, de lado a lado. Isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para o país. É por essa razão que nós temos que advogar o caminho do meio, né? Nós temos várias correntes de pensamento político no país. E todas elas devem ser ouvidas e devem ter o seu espaço. Dizimar as correntes de pensamento político que se encontram ao meio, como ocorreu em 2018, é um desserviço ao Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que esse confronto entre extrema-esquerda e extrema-direita, a vitória é do caos. E nós estamos vivendo uma espécie de caos. É só verificar o que está acontecendo. Inflação voltando, a carestia, os preços sobem, da carne, do feijão, os preços da energia elétrica, do gás, do combustível, da gasolina, do óleo diesel. A inflação, obviamente, sobe, as taxas de juros sobem, nós verificamos que a dívida pública cresce, as famílias se endividam, 74% das famílias brasileiras encontram-se endividadas hoje, sendo que boa parte, mais de 60% dessas famílias endividadas com o cartão de crédito, que cobram um juro extravagante, de 300 a 1.200 ao ano. Tudo isso é real, mas, na verdade, também não pode ser só atribuído ao governo federal a inflação, né? Porque a gente teve a pandemia, a gente teve o Fique em Casa, e a gente está colhendo os frutos também do Fique em Casa, né? Olha, o desemprego aumenta, a pandemia foi um golpe terrível, né, na economia e na vida dos brasileiros, né? É evidente que a pandemia foi um golpe, a pandemia agravou, mas antes da pandemia nós já estávamos vivendo este cenário. O governo que assumiu não fez reforma alguma. A esplanada dos ministérios é um deserto de ideias, não há iniciativa. Se você buscar todos os discursos do presidente, desde que assumiu até hoje,
você terá dificuldade de encontrar uma palavra de construção, uma palavra em defesa de reformas, de mudanças reais, de solução dos problemas da população, do desemprego, da fome, que está aí, 19 milhões de pessoas não se alimentam. Enfim, é evidente que a pandemia agravou, mas nós não podemos depositar a culpa única e exclusivamente na pandemia, Não, porque os tem governos razão. existem exatamente para os momentos de maior dificuldade da população. Eu entendo que, quando as dificuldades cresceram, o governo desperdiçou oportunidades de promover reformas. Porque, diante das dificuldades, a compreensão em relação à necessidade de reformas é maior. A colaboração também se torna maior. E nós estamos desperdiçando essas oportunidades. Nós ficamos discutindo questões periféricas, voto impresso, outras questões periféricas, e não vamos àquilo que é essencial. O sistema vigente no país, que é um sistema na relação dos poderes do toma lá da cá, e que, evidentemente, não contribui para que as reformas ocorram de forma republicana. E o país continua sendo uma nação à espera de reformas. E se elas não ocorrem, evidentemente, nós não damos o nosso salto de desenvolvimento que Uhum. poderíamos dar. Então, o Com que que... tipo de governo, com que tipo de orientação ideológica a gente conseguiria dar essa reforma? Olha, Dar esse salto, é, mudar realmente o Brasil? nós temos que buscar a convergência em torno de um projeto de nação. Isso se faz com equilíbrio, com bom senso, com experiência política e administrativa, com visão de futuro, com preparo, com competência. Deixando de lado, evidentemente, as idiosincrasias, não é? E os resquícios autoritários, do populismo. O populismo é terrível, seja ele de esquerda ou de direita. O populismo é um desperdício de oportunidades. E o que a população exige é oportunidade. Mas, Leda, o que há, e isso é histórico, é um divórcio entre os governantes e a sociedade. Isso tem origem no nascimento da República. Lá em Canudos, nós tivemos a rebelião, a revolta, que foi liderada por Antônio Conselheiro, que percorreu o Nordeste, insuflou a população e a levou à revolta em Canudos. População revoltada com os governantes, no início da República, porque existia essa distância enorme. Os governantes eram vistos como aqueles que chegavam ao poder para preservar os seus privilégios, ignorando as necessidades da população. Isso não está diferente. Quer dizer, Não mudou nada, né? hoje ainda a população tem essa imagem, que os governantes chegam, assumem o poder, colocam como prioridade os seus privilégios, não se desfazem deles, não é? E ignoram as necessidades da população. Oi, eu fiquei sem áudio. Então, na verdade, o divórcio que há hoje há uma crise entre poderes, né? Os poderes estão tensionados, o executivo com o judiciário, com o legislativo, há uma transferência de responsabilidade para justificar alguns fracassos de gestão, mas, na verdade, o divórcio que está havendo entre um poder e o outro é menor do que o divórcio que há entre os três poderes e a sociedade. Esta autocrítica que nós devemos fazer. Eu, como integrante do Poder Legislativo, faço essa crítica, autocrítica. Não é? Nós estamos distanciados, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos fazer a leitura correta do que é prioridade para o nosso povo. E, certamente, a prioridade para o nosso povo não é discutir determinados preciosismos jurídicos, mas é, acima de tudo, resolver problemas que permitam às pessoas viver melhor nesse país, exercitar a Quais, cidadania na sua plenitude. quais seriam as prioridades hoje? Eu já vi que o voto impresso não é uma coisa que te seduz, né? O voto auditável. Veja bem, nós estamos há 25 anos com esse sistema eleitoral.
Não houve, até hoje, nenhuma denúncia de fraude comprovada. Esse sistema é auditável do começo ao fim e com a modernidade da tecnologia. Nós queremos um atraso por quê? Por que esse atraso? Se nós estivéssemos verificando a existência de fraudes, isso se justificaria. Mas isso é um desvio de foco. É evidente que o presidente da República sabe que não há fraude, porque ele foi eleito inúmeras vezes, a sua família também, ele foi eleito presidente da República, não houve fraude, portanto, não há. Isso é um desvio de foco, é uma cortina de fumaça para esconder o que é. Distrair a população em relação aos problemas que existem. Olha, o que é prioridade? Prioridade é promover mudança desse sistema promíscuo que impede a realização de reformas de profundidade. E por que essas reformas não ocorrem? Certamente alguém que está nos acompanhando aqui dirá, por que vocês não fazem no Congresso? E eu respondo, nós podemos fazer, mas nós dependemos da iniciativa do Poder Executivo, já que o sistema é presidencialista de muito poder. O presidente da República é que orienta a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado. Foi assim, com Bolsonaro, os dois primeiros presidentes receberam seu apoio e os atuais também receberam seu apoio. E a pauta é elaborada pelos presidentes, que priorizam os projetos do Executivo e com toda razão, é preciso buscar governabilidade. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!